Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Olá, como vai você que nos acompanha aqui no canal 20 da NET, 520 da NET Digital, no canal BA, programa Pergunta e Resposta todo dia com você. E hoje nós temos a satisfação de conversar com o ex-secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio e parlamentar, vereador da capital de 5 mandatos, Adelis Cel. E começamos de imediato, por ser professor, por um tema muito caro para nós, para mim e Renato Sagreira, meu colega professor universitário, que é a educação para a formação de cidadãos. A educação, na minha opinião, é fundamental nos dias de hoje. Nós estamos numa crise do modelo, tanto da educação infantil, que tem uma carência enorme no país. Acho que durante algum tempo o governo federal fez corretamente aplicações muito importantes em escolas técnicas, profissionalizantes, são mais de 250 no último período. No entanto, a educação infantil de 2011, 2012 para cá, ela teve muitos problemas. O modelo não é errado, mas é um modelo que nesse país não deu certo de fazer licitações nacionais para a construção de escolas infantis. Era mais ou menos um modelo nacional e deu vazio em muitos estados porque os preços são diferentes do Nordeste para o Sul do país. Aqui nós temos graves problemas, temos uma carência de educação infantil muito grande, então essa é uma crise tremenda. E acho que agora nós teremos pela frente uma grande crise no ensino fundamental e médio, especialmente no ensino médio. Com as mudanças que o governo federal está propondo, é um calhamaço de mais de 500 páginas, que poucos educadores, poucos políticos leram com atenção, mas a gente vê alguns elementos que não me soam bem. Parecem muito abertos, muito democráticos, como se o jovem, com todas as carências que tem na sociedade brasileira, pudesse decidir sobre a escolha de matérias, disciplinas de um currículo. Eu acho que nós deveríamos manter aquilo que no mundo inteiro se mantém, são as disciplinas humanísticas. Acho que a filosofia e a sociologia são fundamentais, junto com a matemática, junto com a língua pátria e disciplinas, por exemplo, de física, biologia, química, etc. e tal. Nós não podemos dissociar e fazer aquilo que agrada ao aluno, porque nós temos que estudar coisas que às vezes são tremendamente áridas. Vocês são professores universitários, vocês sabem que estudar, por exemplo, linguagem é algo tremendamente árido, mas não fossem os ensinamentos de Saussure, de Humberto Eco, de Vará, no caso mais do direito, mas também dialoga com a questão do jornalismo, nós não teríamos os bons profissionais de comunicação que nós temos hoje. Ainda na área da educação, vereadora Adelis Cel, como é que o senhor analisa este aumento desenfreado de faculdades à distância, os famosos EADs? Nós não temos nenhum preconceito quanto à nova tecnologia, com essas novas plataformas, mas elas estão poluindo o mercado, estão desestruturando o mercado. Então a pessoa acha que fazendo uma faculdade por EAD, num tempinho que tem, depois do seu trabalho ou num final de semana, vai conseguir ser um profissional. Então cria uma ilusão. Mesmo algumas faculdades que mantêm a maioria das disciplinas presenciais, mas tem algumas EAD, estão encontrando muitas dificuldades, porque a população brasileira, o jovem brasileiro, o brasileiro em geral, não foi capacitado, ele não tem essa cultura da disciplina no computador, nas plataformas, ouvindo em rede nacional uma aula. Ela pode ser importante, sim, ela pode ser importante como um elemento, principalmente quando está numa plataforma digital, que seja um complemento ao ensino presencial. Eu acho que há uma prostituição, vamos ser bem claros com a nossa linguagem. Uma faculdade
não consegue manter qualidade com R$ 199 por mês. Isso não existe. Isso não existe. A gente vê uma debandada de algumas faculdades, inclusive perdendo muitos alunos para essa novidade e para essa ideia de que pelo PowerPoint, por um vídeo, e às vezes professores estando mais para popstar do que para professores. Eu gosto de um professor dinâmico porque eu sou professor de formação, eu fiz Instituto de Letras na URGS, dei muitos anos aula de literatura inglesa e americana. Claro que eu sempre tive o privilégio de dar para turmas muito pequenas, porque são disciplinas para poucas pessoas. O professor tem que ser encantador, o professor tem que ser emulador da turma, mas ele não pode se preocupar em ser, antes de qualquer coisa, um popstar. Eu vejo um pouco como alguns conferencistas modernos que cobram R$50 mil para uma palestra, porque eles são muito mais popstar do que conteudistas. Eu prefiro alguém com muito conteúdo. O conteúdo pode ser transmitido pelas plataformas digitais, mas ele tem que ser um conteúdo complementar. Eu vou falar um pouco do direito, que eu sou estudante de direito, e na minha faculdade, que eu considero uma boa faculdade hoje, mas ela tem algumas disciplinas por EAD. É a decepção de todo mundo. Primeiro que elas são tremendamente limitadas, como é uma instituição em nível nacional, não tem essa cultura mais local, mais regionalista, e algumas disciplinas elas não se prestam efetivamente a esse conteúdo à distância. Tentando absorver um pouco de cada uma das respostas, quando o senhor faz referência e leitura crítica do ensino fundamental e médio e do ensino superior hoje, em função, possivelmente, né, de uma ausência de políticas públicas claras para a educação. Houve tempo já em que havia uma facilidade de inserção ao ensino superior e aí depois foi se buscar um cuidado maior com o ensino básico. Entretanto, talvez, não sei se é possível chegarmos ao consenso nesse ponto, vereador, de que o abandono, né, que começa a se observar das disciplinas humanísticas auxiliam no enfraquecimento não só do espírito crítico, mas do pensamento crítico. E daqui a pouco o senhor, que é um homem de 5º mandato na Câmara de Vereadores, um parlamentar nato, que já tem experiências evidentemente no Executivo também, mas o parlamento com a sua finalidade, com as finalidades básicas como poder constituído, e as pessoas que lá ascendem. Um movimento estudantil muito fraco, me parece, né, com alguns momentos de lampejos, talvez de lucidez ou de boas expectativas, mas talvez lá seja um reflexo dessa falta de preparo de espírito crítico da nossa sociedade. Não tenha dúvida, o parlamento brasileiro é um reflexo da sociedade, seja o Senado da República, a Câmara dos Deputados e a nossa Câmara Municipal. É reflexo da sociedade. E eu acho que a limitação de alguns debates que a gente tem presenciado, eles são reflexos exatamente da falta de um debate na sociedade. Aqui em Porto Alegre a gente vê que as associações comunitárias elas entraram em crise no final dos anos 80, o movimento popular e as comunidades foram reinseridas com o orçamento participativo, que foi cansando, é como uma estrutura metálica, ela vai também cansando os seus metais, e depois praticamente houve um abandono desse tipo de referencial. Hoje, felizmente, as comunidades mais de periferia, principalmente as comunidades jovens que começaram a organizar novamente grupos culturais, eles estão evoluindo para uma nova forma de organização social. Talvez os próprios sindicatos possam evoluir nesse sentido. Pegar o exemplo do próprio sindicato de jornalistas, né? Um sindicato que já teve muito mais projeção que tem nos dias atuais, e os outros não são diferentes. Falei dele porque vocês são jornalistas. Nós precisamos ter sindicatos cidadãos, e talvez o modelo tem que se referenciar muito mais no modelo de periferia, aglutinador, como são alguns movimentos de favela, alguns movimentos de periferia. Muitos eu sei que não vão gostar dessa minha afirmação, porque tem uma visão elitista. E tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos trabalhadores estão numa crise profunda agora com a não necessidade de pagar a contribuição sindical. E isso vai ser um teste para essas instituições.
Voltando então à representação do parlamento, ela não pode se desvincular dessa crise geral de organização social no Brasil especialmente. E se nós olharmos a sociedade como um todo, nós temos aí os ensinamentos do Bauman que nos dizem que nós estamos numa modernidade líquida. As coisas não são mais consistentes, elas são muito voláteis. E eu vejo também que o parlamento tem muito isso. Nós não conseguimos discutir a cidade de Porto Alegre, nós não conseguimos fazer um debate sobre a cidade de amanhã. Ontem, até dias atrás, nós sistematicamente temos voltado a um debate sobre a cidade que a gente quer. Está em debate na Câmara Municipal o IPTU, a planta de valores, discussões sobre funcionamento da Previdência Municipal, sobre o Serviço Público Municipal, enfim, está sendo discutido praticamente a cidade. A gente tem uma dificuldade de globalizar esse debate, a gente fica na borda de alguns projetos, vai prejudicar esse, vai prejudicar aquele, faz um grande movimento e aí tem a questão de que as pessoas são muito tocadas pelo seu interesse particular. Quando nós começamos a discutir o projeto de lei geral dos táxis, dos aplicativos, o que houve? Xingações inaceitáveis. Eu vi xingações como se o mundo fosse acabar. Vou dar um exemplo, a discussão sobre as placas, se poderiam ser de fora de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, alguns grupos que têm, por exemplo, carros locados nessas locadoras que têm suas placas de Belo Horizonte, Curitiba, outros lugares, ficaram xingando os vereadores. Agora, como é que você vai explicar para a cidade de Porto Alegre você liberar as placas de um outro estado? Claro que aí tem questões talvez de competência institucional, eu creio que não, que nós temos uma lei estadual que diz que a locação, quando feita, tem que ser placa local. E claro, tem uma disputa sobre a constitucionalidade dessa e de outras leis. Mas você vê que muitas vezes as pessoas se pautam pelo que acontece nos fundos do plenário, o que acontece na plateia. E eu acho que a gente tem que ter uma postura que, independentemente de quem está na plateia, quem está ouvindo ou assistindo a TV transmitida lá da Câmara, ou esse programa de TV, eu quero falar para a população, aqueles que concordam comigo, aqueles que discordam possam entrar em contato com vocês, dar sua opinião para um outro programa, entrar em contato com o vereador, enfim. Democracia é isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta com o Pergunta e Resposta. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, que hoje está entrevistando o vereador de Porto Alegre, Adelicel. Vereador Adeli, das suas marcas importantes nessa sua longa trajetória em Porto Alegre como parlamentar diz respeito aí às políticas de acessibilidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Hoje, 80% da população brasileira vive em cidades. E nós temos, no caso de Porto Alegre, uma cidade que está com uma população cada vez mais envelhecida. No centro histórico de Porto Alegre, nós já somos uma população de mais de 30% de pessoas acima de 60 anos de idade. Em 1950, Porto Alegre terá um idoso para cada 3 pessoas, ou seja, 1/3 da população será população idosa. E nós temos um problema histórico aqui em Porto Alegre. As nossas calçadas são problemáticas.
As calçadas, como os nossos telespectadores sabem, são de responsabilidade do cidadão, da pessoa que tem a posse, tem a propriedade do terreno, da edificação. Não deveria ser assim, deveria de ser feito de uma forma pela administração e cobrado junto com o IPTU, como contribuição de melhoria, enfim, devia ser algo diferente. Teve um colega nosso no passado que na Câmara levantou essa questão e nunca vingou. Mas eu acho que essa é uma questão importante a ser pensada. As nossas calçadas são muito mal cuidadas, falta fiscalização, nós temos que cuidar disso. Mas nós temos outro problema, que é a questão do descuido no trânsito. Nós temos um índice muito alto de pessoas mortas, sequeladas, machucadas no trânsito em Porto Alegre. É verdade que em 2017, no ano passado, houve uma pequena melhoria, houve um decréscimo desse número, mas ainda muito grande o número, por exemplo, de motoqueiros, né? A maioria deles, quando tem acidentes, eles não têm carteira, são dirigentes sem carteira, são dados da IPTC. E a questão da acessibilidade, ela tem muito a ver com a questão das faixas de segurança. Os nossos idosos não costumam passar nas faixas de segurança. As pessoas vieram do interior, as pessoas viveram numa Porto Alegre que tinha bonde, viveram numa Porto Alegre que o trânsito não era essa maluquice que é nos dias atuais. Então nós temos gravíssimos problemas de acessibilidade em Porto Alegre. Também tem um problema de acessibilidade em prédios, sejam prédios públicos, sejam em edificações particulares. Nós temos que pensar, Porto Alegre não está preparada para o futuro. Porto Alegre tem que pensar, eu fiz um desafio com um colega meu na Câmara, dizendo que nós tínhamos que fazer um plano Porto Alegre 60, ou seja, planejar Porto Alegre para daqui a 40 anos, 2060, e pensando nas pessoas de 60. É claro que a pessoa hoje de 60 anos ainda, regra geral, circula lépida e faceira, mas ela vai envelhecendo sistematicamente. Isso é da vida, é assim que é a natureza das pessoas, do mundo. Então nós temos que pensar nisso. E quando eu falo acessibilidade, eu também falo na raiz da palavra, acesso, chegar, poder contactar. E aí nós temos que pensar no idoso, pessoa com deficiência, pensar na escola da criança e também acessar os serviços públicos. A grande dificuldade de acesso ao serviço público, acessibilidade, acesso à informação. Eu mesmo fiz um material, porque eu sempre digo, como dizia o vereador João Dibe, o vereador não se mede pelo número de projetos. Eu fiz um material, que devia ser um material feito pela administração, sobre o 156. Eu pergunto, o senhor sabe como usar o 156? E o que resulta do 156? Resulta um protocolo que você pode cobrar. Então eu fiz um material de amplíssima divulgação sobre o uso do 156, sobre limpeza urbana, e estou fazendo vários materiais de cidadania para fazer uma discussão com a população. É muito mais importante que o professor, passando numa avenida, vê um buraco e imediatamente acessa um 156 e depois, se quiser, passa para o seu vereador, o protocolo. O que faz o vereador? Tem o protocolo tal, está aberto. Eu posso monitorar através do protocolo. Mas é claro que eu também faço isso de outras maneiras. As pessoas me passam fotos. De manhã eu abro o Facebook, o WhatsApp, eu tenho fotos, tenho queixas, tenho demanda. Eu faço isso. Então, o trabalho de cidadania. Mas hoje o grande problema de Porto Alegre é a questão da acessibilidade. Pessoas com deficiência, crianças e principalmente os nossos idosos têm esse gravíssimo problema. Bom, nesse bate-papo bastante propositivo, em que o vereador apresenta a sua visão sobre aspectos extremamente importantes da vida na cidade, da vida em sociedade, não podemos deixar de falar em projeções sobre o ano eleitoral. 2018 é ano eleitoral, já existem pré-candidaturas colocadas à mesa. E nós sabemos que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, não sei se é possível afirmar, que enfrenta dificuldades. E não se pode dissociar, nesse sentido, o quadro estadual do quadro nacional. Com a prisão de Lula, né, a liderança maior do partido, o que se pode planejar e de que maneira se pensa a partir de agora, já que
a gente observa já algumas questões de colocação pública de nomes importantes do Partido dos Trabalhadores, dizendo que, apesar de toda a solidariedade da luta até o final, né, em torno, quem sabe, da reversão da situação da prisão do ex-presidente Lula, precisa se dar algum passo em relação à eleição de 2018. Como o senhor vê isso? Bem, a eleição de 2018 é uma cena, é um cenário totalmente aberto e incerto. Há muitos candidatos, haverá muitos candidatos, talvez será o maior número de candidatos da história republicana, pelo menos recente. E há candidatos para todos os gostos. Muitos não vão conseguir se firmar, evidentemente, mas haverá muita disputa. No caso do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande dificuldade, né? Toda essa crise advinda pelo impedimento da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, e as discussões que começam a se tornar públicas no PT. Eu não gosto muito desse bate-boca, muito menos na internet, que é uma terra de ninguém. Eu acho que tem que fazer uma análise técnica, jurídica e uma análise política. Quando se quer fazer uma análise técnica e jurídica, as pessoas confundem essa visão com uma visão política, o que está errado. Nós temos que saber ter a capacidade de fazer essa distinção entre o jurídico e o político. Por sinal, acabei de ler um livro maravilhoso chamado Carnaval Tributário, de um jurista gaúcho, Alfredo Augusto Becker, falecido há alguns anos, e ele faz toda uma discussão, inclusive, sobre como a política invadiu o direito tributário na Alemanha, com Enno Becker, que era o jurista de Hitler para essa questão, em que, na introdução do Código Tributário Alemão, dizia que ele se baseava pela política econômica do Partido Nacional Socialista. Não podemos confundir o político com o jurídico, com o técnico. Há muita controvérsia sobre se o Lula poderá ser candidato ou não. Se nós olharmos bem, eu li alguns artigos de alguns juristas, ele poderá se inscrever, haverá uma disputa no TSE e poderá passar o período de outubro na votação, ou em setembro, na pior das hipóteses, ele poderia ser negado sua candidatura e haveria a possibilidade de colocar um outro candidato. Eu creio que o PT vai caminhar muito por essa linha, tá? Porque não se trata de uma questão de solidariedade ou não ao presidente, se trata de uma estratégia política. Agora, eu acho que tem um setor do PT que está errado, que não abre a possibilidade de alianças, né? E que acha que nós temos que sempre marchar sozinhos. Isso é válido em nível nacional e é válido aqui no Estado. Aqui no Estado nós teremos algumas dificuldades também, porque haverá muitos candidatos. Eu acho que poderá ir para o segundo turno um candidato com menos de 30% dos votos. O atual governador poderá ir para o segundo turno, tem muitas críticas a ele, evidentemente. O PT vai com a sua candidatura do Miguel Rosseto. Eu sempre dizia que achava precipitado nós lançar uma candidatura. Acho que a gente devia ter discutido com possíveis aliados. Ainda mantenho essa posição. E eu continuo olhando 2020, Porto Alegre, porque é a capital dos gaúchos, é uma cidade importante e o PT tem que se preparar para rediscutir a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, vereadora Adelicel, pela sua participação aqui no canal BA. Obrigado. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende
as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura.